Pedir a gentileza, 2 diáconos aqui em cima, por favor, bem rapidinho. Bom dia, irmãos e irmãs. Nós nos encontramos com alegria na casa do Senhor para este culto de louvor e adoração ao seu santo nome. Vamos nos colocar de pé e abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 9, e façamos a leitura responsivamente. Versículos de 1 até 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Vamos cantar o hino 52. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com glória coroai, ó escolhida geração de Deus o eterno Pai, de Deus o eterno Pai. Glória, 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 com glória.
louvores entoai, louvores entoai, que é vencedor, glória, 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 coroa. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os estrilhões, glória, 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 coroa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos reunidos em Tua casa de oração e queremos, neste instante, todos juntos, saudar o nome do Senhor Jesus e cantar glória por tudo que Ele fez pelo Teu povo e pela grande alegria que nós temos de ter a salvação que Ele nos concedeu. E estamos juntos, com o coração alegre, cantando esta maravilha. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes cada pessoa aqui presente, que veio trazer o tributo da sua adoração, e também, ó Deus, para que isso também alcance a outros que estão longe, que estão nos participando conosco deste culto, que a paz do Senhor Jesus e o seu amor esteja sobre todos e nos dê sempre a sua inspiração e a sua graça. Nós te louvamos, nós te bendizemos e te pedimos todas estas coisas em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre e Salvador. Amém. Pode sentar. Ato contínuo do nosso culto, quero convidá-lo à leitura do texto que está no nosso guia litúrgico, culto das 11, nos caminhos do Senhor. Vamos fazer a leitura todos a uma só voz dessa passagem que já está registrada no seu boletim. Salmo 25, versos de 1 a 5. Leiamos. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Ensina, guia, sustenta, orienta na Tua verdade. Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Curve a sua fronte, nós teremos um tempo de recolhimento espiritual, um momento de oração silenciosa, um momento de buscarmos como família da fé, fazermos uma introspecção sobre a nossa caminhada, sobre os caminhos que nós temos trilhado, são os caminhos do Senhor, temos ouvido, aprendido, sido guiados pela vontade do Eterno na nossa jornada terrenal. Feche os seus olhos, vamos orar silenciosamente.
Vamos nos pôr em pé. Dê as mãos à pessoa que está do seu lado. Senhor, nós buscamos a Tua face nessa manhã, reconhecidos da nossa indignidade, da nossa condição de pecadores. Dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor. Dependemos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, nesse instante, reconhecidos da nossa condição e também, ó Deus, dispostos à adoração, àquele que é digno, ao único que é digno, nós te suplicamos, ó Deus, que venhas falar às nossas vidas, instruir-nos, ó Deus, nos caminhos do Senhor, nas veredas que agradam o Teu nome. Abençoa a Tua igreja, abençoa a família da fé. Seja, Senhor, com as famílias que estão enlutadas, com aqueles que estão doridos pela perda de entes queridos, com os que estão acamados, hospitalizados, enfermos, com os missionários, com os grupos, ó Deus, desta igreja que estão esparramados nas 3 partes, ó Deus, do planeta neste mesmo momento, com os que estão na Sibéria, com os que estão em Moçambique, com os que estão, ó Deus, na Europa, na Espanha, Senhor. Sejam com eles, ó Deus, em todo o tempo, fortalecendo suas mãos, ó Deus, e a esperança de que o trabalho no Senhor não é em vão. Nós te agradecemos pelo perdão de pecados e pelo cuidado renovado na vida de cada um de nós a cada instante. Em nome de Jesus nós oramos, aquele que nos ensinou, como irmãos na fé, a orarmos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Podeis assentar. A palavra está com a missionária Luciana.
Então, esse foi um pouquinho da nossa semana, né? Nós tivemos a participação de mais de 250 crianças que passaram aqui pela igreja. Alguns não vieram a semana toda, vieram dias diferentes. E a gente está muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez, né? Muito além daquilo que a gente esperava. Providenciou todas as coisas, todos os recursos. A gente teve dias lindos também de sol. E os 2 dias que choveu não atrapalhou, né? A gente tinha... Ontem era para ter acontecido um Kids Games fora, mas a Aline e toda a equipe bravamente, né, conseguiu coordenar as crianças aqui. A gente fez as brincadeiras no pavilhão. Então, eu quero deixar aqui meu muito obrigado, né, para toda a equipe que participou, pessoas que fecharam consultórios, pessoas que tiraram férias, que deixaram de fazer viagens, né, para se divertir, para estar aqui, para servir. E foi uma semana de bastante trabalho, né? Então, a gente louva a Deus, né, por tudo aquilo que Ele fez. Depois a gente vai ouvir mais 2 testemunhos bem lindos daquilo que Deus fez aqui essa semana. Mas a gente teve também 2 convidados especiais que vieram para ministrar para as crianças. Então, eu quero chamar o Helder aqui e o mundo de Otávio, o Otávio, e o irmão dele. Pode se apresentar. Bom dia, amada igreja. Eu tenho algo muito especial para compartilhar com os irmãos. Se eu não estou enganado, no dia 4/5 ou 5/4 de 77, o meu pai e minha mãe casaram no templo ali, antigo, né? E eu nunca, todas as vezes que eu vinha para Curitiba, eu nunca vim conhecer a Igreja Central, e eu estou muito feliz, né? Depois de ter cumprido 4 anos de seminário lá no JMC, José Manuel da Conceição, em São Paulo, e depois passar por 1 aninho lá no Jovens da Verdade, agora seguindo em frente, né? Bom, eu sou membro da Igreja Presbiteriana Central de São José dos Campos, e agora no próximo dia 31, eu vou estar servindo, somando, junto com o reverendo Wendel, da primeira igreja de Almenara, extremo norte de Minas, situado na região do Vale do Jequitinhonha. E eu peço que os irmãos estejam comigo em oração, porque tem desafios lá. Melhorou um pouco, essa cidade é um polo, né? Ainda assim tem dificuldades financeiras, e independente, né, que a gente sabe, sempre há dificuldades, pobreza no nosso meio, ou por volta. Mas nós somos braços estendidos, né? Nós devemos ser pés, mãos, joelhos, que vão somando para servir, levar o amor, resgatar e pregar salvação. Amém? Deus abençoe a todos. Oi, pessoal. Graça e a paz, amém. É com muita alegria que eu, Otávio, e meu irmão Otaviano... Fala oi, pessoal, Otaviano. Oi. A gente está aqui nessa igreja, fomos convidados, né, pela Luciana, pela Nádia, para estar aqui ministrando no coração dessas crianças. E nós vimos, assim, coisas maravilhosas de Deus acontecerem aqui. E a gente tem certeza que a sementinha que foi plantada, ela vai gerar uma árvore linda e muito frutífera. Graças a Deus. Nós somos do Ministério Mundo de Otávio, temos projetos sociais em hospitais, em orfanatos, em creches, e também desenvolvemos revistas em quadrinhos e DVDs para as crianças, de uma linguagem bem diferente, bem contextualizada, assim, para que as crianças se divirtam aprendendo. E isso tem sido uma bênção. E eu queria pedir só para passar aquele videozinho que eu deixei aí, não sei se está no jeito, mas é só para vocês conhecerem um pedacinho do mundo de Otávio, que tem sido uma bênção na vida de milhares de crianças. Esse vídeo ele já está um pouco ultrapassado. Os valores que vocês verem ali de números, vocês podem triplicar, porque pela graça de Deus a gente tem conquistado milhares de crianças. Amém? Tudo começou com o sonho. O sonho de fazer uma literatura que pudesse mudar a história de muita gente.
histórias que passam lições positivas para as crianças, o Mundo de Otávio busca incentivar ainda mais a literatura. Por isso, as publicações da revista em quadrinhos são mensais, a fim de alimentar este universo infantil com novas histórias e novas lições de vida. Nossa missão é resgatar o prazer em ler, investindo em histórias atuais que buscam passar o cotidiano das crianças, a fim delas se identificar, facilitando assim a aprendizagem de lições positivas. orfanatos, creches, além de projetos no interior do Rio Grande do Norte em comunidades quilombolas. Faça parte você também desse sonho e invista no futuro de milhares de crianças. Acesse omundodeotavio.com.br e descubra como é fácil mudar a história de muita gente. Instituto Mundo de Otávio, um mundo cheio de esperança. Um mundo cheio de esperança. É esse mundo que nós acreditamos. E se você quiser fazer parte desse projeto, ali fora vai ter DVDs, gibis, que você pode contribuir, ajudando todos esses projetos, comprando um gibi ou um DVD. O DVD hoje não está 15, está R$10. Leve, abençoe as crianças. Se você não tiver, abençoe outras crianças. Você vai ver a diferença que você vai fazer na vidinha delas. Amém? Obrigada. Bom dia, igreja. Bom, a Luciana pediu para eu falar um pouquinho para vocês que nós tivemos na colônia, todos os dias, uma classe das crianças pequenininhas, de 4 e 5 anos, e os menores também, né? Todo dia tinha de 2, de 3, acompanhados, né, dos responsáveis. E nessa classe, nós fizemos a oficina do livro Sem Palavras, né? Então, cada dia da semana, eles aprenderam uma cor do livro Sem Palavras, e foi incrível assim a resposta deles, né? Então, crianças pequenininhas e muitas assim que Deus tocou profundamente no coração, que nós pudemos assim sentir que verdadeiramente eles creram, eles receberam Jesus, e isso é maravilhoso, isso nos transformou. Creio que a mim, a outros membros da equipe, e também o amor assim que eles desenvolvem pela palavra de Deus. Então, eles puderam ver que num livro só de cores, sem palavras, eles mesmos conseguem contar a história da salvação. Eles conseguem contar do amor de Deus, né? E teve um momento muito especial, que foi uma criança que não é de Curitiba. Ele estava em Curitiba para o tratamento do irmãozinho, de 4 anos, no Hospital de Clínicas, e ele com 5 anos. Então, ele veio na segunda-feira. O primeiro dia, a cor amarela, que eles aprendem sobre o céu, sobre quem é Deus, que Deus é puro, é santo, é amor, é o Criador, e sobre que lugar maravilhoso que Jesus está preparando para nós, para todos os que creem nele. E quando ele chegou em casa da colônia, a mãe não estava. Quando ela chegou do hospital, ela contou que o irmãozinho tinha falecido. Ele veio na terça-feira,
né, participando normalmente. E quando chegou a hora da história, né, então a gente recapitula sempre a cor anterior. E quando a gente estava falando do céu, a hora que acabou, ele levantou a mãozinha e falou: tia, ontem o meu irmãozinho foi para lá. Então, assim, a gente não sabe os planos de Deus, o propósito dele, mas, com certeza, a criança nunca é pequena demais para aprender do amor de Deus, né? Então, Deus tem um propósito para todas elas, para as nossas vidas, e é maravilhoso quando a gente aceita o chamado de Deus, a gente abre mão das nossas coisas para estar fazendo o propósito dele, né? E levando o amor de Deus para as pessoas e para as crianças, porque é a vontade de Deus que nenhum dos pequeninos se perca. Amém? Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Então, agora vamos ter nosso momento de louvor. Eu queria convidar você a ficar em pé nesse momento. Hoje, o nosso louvor vai ser um pouquinho diferente. Como vocês podem ver aqui, essa semana que teve agora, a gente teve a nossa colônia de férias. E a gente, como equipe e como crianças aqui, a gente veio cantar 3 músicas para vocês, que a gente cantou nessa semana. A primeira música que a gente vai cantar, ela tem uns gestinhos. Então, eu vou ensinar para vocês, e daí na segunda vez a gente toca para valer, pode ser? Vamos lá, é assim. Ela começa cantando assim: hoje é dia de louvar ao Senhor. Vamos lá? Hoje é dia de louvar ao Senhor. Agora tem o gestinho. Quem tá feliz, bate palma. Beleza? É sincronizadinho. Tá. Vamos lá de novo? Quem tá feliz, bate palma. Tá. Quem tá feliz, dá uma volta e diz amém. Vamos lá, tem que dar uma voltinha. Vamos lá, irmãos. Quem tá feliz, bate palma. Quem tá feliz, dá uma volta e diz amém. Agora eu vou fazer assim, eu vou falar amém, vocês vão repetir. Amém. 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 De novo. Amém. 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 Agora é um pouco difícil. Vamos lá. Pelo que o Senhor tem feito, vamos dançando para o lado direito. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Pelo que o Senhor tem feito, vamos dançando para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4. Tá. Ó, mas tá todo mundo meio travado aí, ó. É assim, ó. Quando contar 1, 2, 3, 4, vai andandinho pro lado. Então, 1, 2, 3, 4, bate palma. Então vamos lá. Pelo que o Senhor tem feito, vamos dançando para o lado direito. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Pelo que o Senhor tem feito, vamos dançando para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4. Tá. Agora. Direito, pá. Esquerdo, pá. Direito, esquerdo, frente, cima. De novo. Direito, pá. Esquerdo. Direito, esquerdo, frente, cima. Agora pra valer, vamos lá.
Quem tá feliz, roda as palmas. Quem tá feliz, dá uma volta e diz amém. Quem tá feliz, roda as palmas. Quem tá feliz, dá uma volta e diz amém. 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 Direito. 1, 2, 3, 4. O Senhor tem feito. Vamos dançando para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo, frente e cima. Direito, esquerdo. Direito, esquerdo, frente e cima. Antes do último cântico que eles vão cantar, eu queria convidar um casal e a sua filhinha, o Rodrigo e a Daniela, com a Fernanda, para virem aqui na frente. Durante o cântico eles vêm e logo depois nós vamos batizar a Fernanda. Pode continuar. Ontem foi nosso último dia de colônia de férias e na sexta-feira à noite a gente teve uma reunião com a equipe e o Otávio ministrou uma palavra muito especial para o meu coração naquela noite. E no fim ele falou assim, eu acordei às 4 da manhã e Deus me falou para passar isso para vocês. Então, se alguém acordar de madrugada, pode saber que é para orar e para falar com Deus. E não deu outra. Na madrugada de sexta para sábado, eu acordei. Eu falei, não acredito que eu estou acordando. É por isso. E eu orei e pedi, Deus, eu não quero chegar lá com um ânimo de último dia, né? Já largando os bets. Eu quero chegar lá para dar o meu melhor. E eu fico até emocionada de contar, mas
No momento da administração, de contar a história para as crianças, tinha uma menininha da igreja chinesa, a Karina, no meu colo. E já é o 2º ou 3º ano que eles participam aqui. E durante a história ela me perguntou, Jesus está no seu coração? Eu falei, tá. E ela disse, e como que ele entra no nosso coração? Desculpa. E eu fiz uma oração com ela e ela pediu que Jesus entrasse no coração dela. E é muito emocionante, porque muitas vezes a gente acha que é o fim e a gente não sabe tudo aquilo que Deus pode fazer. E foi isso que eu aprendi com essas crianças. Como a gente cantou esse é o Deus, né, que é poderoso, Ele é o Deus criador, Ele é Deus que pode mover montanhas e a gente às vezes diminui tanto o poder dEle. E eu aprendi essa colônia a louvar com alegria. E essa música que a gente vai cantar fala isso, conta a história de vários valentes da Bíblia, e a gente aprendeu isso. E eu queria que vocês cantassem também, que com a nossa fé colocada em prática, a gente pode ser um valente também, a gente pode ser como os heróis da Bíblia. Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, usa sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, usa sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, usa sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, usa sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Derrota fora da força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Derrota furada, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, usa sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, usa sua fé. Vamos assentar um pouquinho, as crianças também sentam um pouquinho. Eu queria me unir a esse espírito de gratidão a Deus pela vida de todos que estão aqui, pela vida desta equipe maravilhosa que batalhou a semana inteira e nas semanas anteriores também, especialmente o nosso carinho com a tia Luciana, a tia Nádia, que coordenam todo esse grupo. Tinha crianças, adolescentes, jovens, adultos, bem adultos também, trabalhando aqui conosco a semana inteira.
As 250 crianças foram acrescidas ainda de mais de 50 pessoas se revezando aqui. Quero agradecer ao Helder por ter estado aqui esta semana. Conheço a região que você vai, o Vale do Jequitinhonha. Nós agora somos irmãos de intercessão por você e parceiros nessa missão. Deus abençoe você. Queria agradecer ao Otávio, o Mundo de Otávio e o Otaviano. E queria pedir, por favor, aos irmãos aqui da área odontológica, fazer uma campanha para um tratamento ortodôntico para ele, que ele está precisando, né? Ele agradece lá, né? Mas faz parte do personagem dele. Mas eu queria terminar esse momento com o ato de batismo da Fernanda. Vem cá, faz favor. Vem cá, vovó também, pai, mamãe. E por quê? Porque se trata de um batismo infantil. Hoje o nosso culto está marcado pela participação das crianças. A nossa ornamentação aqui visa isso, como foi a semana inteira, a participação deles agora. Mas por que nós batizamos os nossos filhos? Porque é dever do pastor vigiar para que os pais tragam os filhos para o batismo. Porque o Senhor Jesus disse que esta bênção que nós usufruímos da sua presença é para todas as gerações. Para a geração mais experiente, para a geração intermediária, para a novel geração. E vocês estão aqui na frente para se comprometer diante de Deus e dos homens a não criar qualquer barreira, a não criar qualquer tropeço, para que a Fernanda chegue a Jesus, como chegaram tantas crianças hoje, nesta semana, durante a nossa colônia, que entregaram a vida a Jesus, que aprenderam que quando um irmãozinho, de maneira absolutamente inesperada, falece, ele vai para o céu, vai estar eternamente com Jesus, porque Jesus disse: dos tais é o reino de Deus, e todos esses ensinamentos a vossa filhinha também vai receber. Convido então a igreja por um instante a colocar-se em pé como testemunha deste ato, e indago de vocês, se vocês reafirmam a fé que têm em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, sim? Neste ato vocês também reafirmam a fé que têm nas Escrituras Sagradas como a palavra de Deus, o ensino do Senhor, de tudo que Deus tem para nós, sim? Se comprometem diante de Deus e dessas testemunhas a criarem a Fernanda nos caminhos do Senhor conforme a sua palavra, sim? Se comprometem a trazerem na casa de Deus, como fazem agora, como já, quem sabe, daqui 2 anos ela vai estar inscrita aqui na colônia, já que a tia Michele disse que tinha crianças aí de 3 anos, né? Dá um jeitinho. Ela estar entrosada com a vida da comunidade, porque por este gesto, por este ato, ela é recebida como membro desta igreja. Fazem esse compromisso, sim? Se comprometem a viverem na vida comum do lar, nos seus empreendimentos, o testemunho que o Evangelho recomenda, para que ela veja em vocês, retratado, o propósito do Senhor para a sua vida, sim? Vamos orar. Pai, é em Teu nome que nós ministramos este sacramento. Não há poder mágico em nossas mãos, há sim um forte desejo que se transforma em oração em prol desta criança, para que ela cresça nos Teus caminhos. Mas é o Senhor que há de abençoar a ela, a seus pais, a seus familiares que estão conosco. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Fernanda, filha da promessa, eu te batizo em nome de Deus Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Consolador. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti volva a sua face e te dê a paz. Confirma, ó Deus, o ato que fazemos em teu nome. Abençoa a igreja, ó Deus, que não participa deste ato apenas como uma testemunha passiva, mas como uma agente responsável por criar um ambiente propício para que desde a geração de Fernanda, passando pela geração dos que estão aqui na frente, todas elas cresçam, desabrochem para a glória do Senhor no seio desta comunidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino que está indicado, Brilhando por Jesus. Enquanto cantarmos este hino, não só os pais, os familiares aqui vão estar descendo, mas as crianças estarão seguindo para o templo, porque vai ter uma atividade especial para eles lá. Inclusive as crianças que estiverem no auditório podem continuar conosco. Vamos cantar o hino na saída então, 362.
Vejo no céu esplendente do sol a clara luz. Viver eu quero somente brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Quero na vida exaltá-lo, na escola e no estudar. Quero também imitá-lo em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz. Brilhando, brilhando, brilhando por meu. Vamos ficar até esta estrofe agora. Vamos tomar os nossos lugares. Nós queremos agradecer a presença de todos. Obrigado por você ter emprestado os seus filhos para nós essa semana. Nós estamos devolvendo eles, viu? Eles queriam ficar mais uma semana, mas estamos devolvendo para vocês essa semana, que não vai ter colônia essa semana. Mas registramos aqui o nosso carinho, a nossa gratidão pela confiança em nós depositada. Nós queremos também aqui registrar a nossa solidariedade cristã a famílias muito amadas que perderam entes queridos. Nesta semana, o nosso irmão, o reverendo Antônio Jairo Porto Alegre, perdeu a sua mana Thalita Porto Alegre Agni, falecida lá no Rio de Janeiro, aos 84 anos. A Jairo, a Dionília e seus familiares, a nossa solidariedade cristã. Também na sexta-feira, faleceu a senhora Osminda, mãe do presbítero Joel Carneiro, e a família de Joel, Queca, também a nossa solidariedade. E faleceu nesta madrugada a membro desta igreja, a irmã Clotilde Flosine Antunes, aos 95 anos. Uma lídima representante do trabalho feminino da nossa igreja, da nossa SAF, batalhadora pela causa de Cristo por décadas a fio. E Deus aprove levá-la já nesta longeva idade. Seu velório vai transcorrer a partir das 16 horas no cemitério municipal de São Francisco, e o seu sepultamento se dará amanhã às 9 horas. Faremos um culto a partir das 8h15 da manhã, de louvor e gratidão a Deus pela vida de nossa irmã Clotilde. Reverendo Carlos tem a palavra. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, o verso de número 17 diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor, fazei-o de todo o coração, fazei-o em plena dedicação. O que nós vimos aqui na frente nessa manhã, a finalização da colônia de férias. A inscrição para a colônia de férias, R$50. Estacionamento para passar a semana, R$5. Ver o seu filho crescendo no caminho do Senhor, não tem preço, não tem preço. Ver a minha filha como tiazinha do grupo, não tem preço. Pela primeira vez, uma situação que ela poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, isso não tem preço. Tudo que você fizer, até a sua oferta de gratidão nesse momento, faça de todo o coração. Entregue ao Senhor o que você tem de melhor. O livro de Malaquias traz para a gente a ideia de que os sacerdotes estavam sacrificando a Deus as ovelhas defeituosas, doentes, machucadas. E o profeta Malaquias é levantado por Deus para dizer aos sacerdotes: apresentai isso ao vosso rei. Será que o vosso rei se agradará dessa oferta defeituosa? A Deus damos o melhor. Tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei de todo o coração. Fazemos o melhor em o nome de Jesus. Por isso, enquanto entoarmos o hino que estará sendo publicado, o hino de número 65, nós estaremos consagrando os nossos dízimos
e ofertas ao Senhor. e ao bom Consolador, a glória os céus mandado, ao grande Trino Deus, em canto triunfal. Nós te rendemos graças, Senhor, por essa manhã. O nosso coração exulta de alegria e contentamento ao vermos, ó Deus, a Tua obra prosperando diante dos olhos de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida desta igreja. Muito obrigado pela visão que o Senhor tem dado, Deus, ao reverendo Juarez e ao conselho da igreja, na administração, ó Deus, dos recursos, ó Deus, empreendidos nessa obra. Muito obrigado, porque temos neste exato momento um grupo de irmãos dessa igreja na Sibéria. Nós temos nesse mesmo momento em Moçambique e na Espanha. Temos também, ó Deus, grupo de voluntários cuidando das crianças, gente que está cuidando também de idosos no lar, gente que está cuidando das crianças, ó Deus, nas casas lares. Deus, nós queremos te agradecer, porque esta igreja, Senhor, celebra uma fé verdadeira, lídima, não apenas discursiva, mas prática. Alguém, ó Deus, que se percebe, ó Deus, como uma profissão de fé, ó Deus, num Deus que age na história, mas que age também em diversas frentes da realidade social. Continue a abençoar o teu povo, coloca no lábio dos teus servos as palavras de edificação aos nossos corações, bem como, Senhor, aqueles que estão ministrando as crianças nessa hora. É a nossa oração, é a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Convido-os para abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versos 18 a 22. Lucas 9, 18 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Estando Jesus orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas.
Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Quem dizem? As multidões. Tem pesquisa para tudo hoje. Querem saber o dentifrício que você usa, o sabonete que você lava o seu corpo, a meia que você prefere, a luva, todos os produtos que você dispõe são passíveis de algum tipo de perquisição. Não só produtos, tem pesquisa política, saber qual a sua tendência ideológica, a sua preferência partidária, em quem você está pensando em votar nas eleições do ano que vem. E agora, então, com todas estas manifestações que visam a mudanças bastante drásticas, com certeza os institutos de pesquisa estão doidos, porque estão perdendo os critérios de aferição. Já erraram inúmeras vezes em eleições recentes e agora com certeza vão ter que rever toda a sua metodologia. Pesquisa-se sobre produtos, sobre política, sobre serviços, religião também. A religião não está fora das indagações dos institutos de pesquisa, daqueles que querem conhecer melhor o que nós estamos crendo. Uma coisa é importante você saber, pesquisas sempre são direcionadas. Na verdade, o objetivo não é saber o que a gente pensa, mas ser conduzido a pensar o que o objeto da pesquisa pretende. No fundo, quer-se induzir a gente a comprar um produto, a votar em certo candidato, a gostar de determinado serviço, e não propriamente saber o que a gente está desejoso. No texto que nós lemos, curiosamente, o Senhor Jesus está no momento de oração, está na sua devoção comum. Tantas vezes ele deixava o corre-corre, a agitação para refugiar-se em retiro de oração, mas eis que de um salto do seu momento de oração, ele pula para uma pesquisa, um questionário, levanta uma questão séria para junto dos seus discípulos. O que é que a multidão está pensando a meu respeito? Será que Jesus estava preocupado com a opinião pública? Será que Jesus estaria um pouco inseguro a respeito da sua obra, do seu ministério, daquilo que ele veio fazer entre nós? Será que Jesus estaria pensando em mudar a sua estratégia de marketing? Vamos ver o que eles estão pensando a meu respeito. Quem sabe eu preciso de um novo slogan, eu preciso de um novo agente publicitário. Tem alguns aí que são capazes de eleger postes, eles só não são capazes de fazer com que esses postes sejam de iluminação. Poste que não ilumina também não adianta nada, só serve para a gente se encostar. Então vamos achar alguém que tenha essa capacidade de dar um impulso ao ministério de Jesus? Evidentemente, Jesus não é alguém que estaria nesta condição. Ele estava absolutamente seguro da obra que lhe fora confiada pelo Pai, a qual ele espontaneamente assumiu. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A quem Jesus gostaria de alcançar com esse tipo de indagação? A pergunta principal não é por que Jesus estava fazendo esta pesquisa, mas a quem ele estava dirigindo a pergunta. E a resposta é simples: aos seus discípulos. Ele não saiu fazendo a pesquisa na multidão, no meio dos religiosos do seu tempo, dos políticos do seu tempo, de pessoas que tinham poder econômico. Ele foi nos discípulos. E por que razão? A impressão que me fica é que do tempo de oração que Jesus vinha mantendo, acorreu a sua alma, veio ao encontro do seu coração uma indagação: será que esse grupo de pessoas que me segue sabe quem eu sou?
Eles fazem ideia de onde é que eles estão metendo a mão deles nessa cumbuca. Eles têm noção do alcance da minha obra, da minha vida, da minha pessoa. É isto que está por detrás do fato de Jesus perguntar: quem a multidão diz que eu sou? Porque na sequência diz: e vocês? Vocês estão acompanhando a opinião da multidão? Vocês estão pensando do mesmo jeito que a multidão pensa? Não é diferente conosco. Nós começamos este culto lendo um texto do profeta Isaías que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele tem nome, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Será que a gente sabe o que significa isso? Já na sequência, cantamos um hino de adoração, de glorificação: saudai o nome de Jesus. A gente sabe a dimensão do nome de Jesus, o significado do nome de Jesus, a este a quem saudamos, louvamos, glorificamos. E tudo que tem tido curso neste culto, participações especiais, louvores, orações, nos deixa exatamente com Jesus no centro de tudo. O culto de tradição cristã reformada tem por mérito a centralidade da palavra do Senhor Jesus na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso culto ao Senhor. É isto que marca e distingue a nossa fé, a nossa própria liturgia. E a pergunta então fica: este a quem temos seguido como aqueles primeiros discípulos, nós o conhecemos de verdade? Afinal, quem é Jesus? Afinal, nós realmente conhecemos o Senhor Jesus? Sabemos quem Ele é? E eu queria, à luz desta indagação que segue ao pensamento aqui exarado no texto que nós lemos, dizer que é preciso ainda indagar a respeito de Jesus. Primeiro, porque por mais que o seu nome seja pronunciado, muitos não sabem quem Ele realmente é. As pessoas não têm maior dificuldade para dizer o nome de Jesus em qualquer idioma. Português, Jesus. Em grego, Iesu. Em inglês, Jesus. E vai por aí afora. O nome é pequeno, fácil. Até na língua germânica, que tem palavras muito longas, o seu nome é fácil de se dizer. Mas a gente sabe quem é Jesus, apesar de saber pronunciar o seu nome. Observe bem, meus irmãos, que Jesus foi confundido pela multidão, primeiramente com personagens contemporâneos. Há uns dizem que o Senhor é João Batista. Jesus tinha afinidade de parentesco com Jesus. Era, por assim dizer, seu primo. Eram da mesma geração, diferença de 6 meses de idade. Não temos maiores registros sobre os eventuais encontros dos dois meninos e depois adolescentes, mas a verdade é que os seus caminhos se cruzaram efetivamente. Então não era muito difícil para as pessoas confundirem um com o outro. Deve ser aquele João Batista que, quando dava na telha dele, chamava à ordem o próprio governador da província, chamou Herodes de raposa. Na verdade, a raposa era a simbologia dos herodianos, mas o jeito de João Batista referir-se a Herodes como raposa tinha um caráter bastante pejorativo. Deve ser ele. Muitas pessoas confundem hoje Jesus também com alguns personagens contemporâneos. Gente boa, gente joia, gente que tem ideias fabulosas, gente amável, gente que só quer o bem das pessoas. Mas Jesus não se confundem com qualquer dos nossos contemporâneos e de contemporâneos de qualquer geração. Ele é distinto de todos. Não o podemos ver apenas no meio da multidão. Ele é distinto, ele é único. Mas vejam bem, Jesus não só foi confundido com contemporâneos, mas foi confundido com personagens do passado, o que é uma absoluta contradição para o espírito dos israelitas, que não admitiriam jamais qualquer ideia de reencarnação, esta novidade mais recente no mundo religioso.
Os israelitas eram absolutamente discordes desse pensamento, mas quando os discípulos ouviam daqui e dali o pensamento da multidão, alguns acham que o senhor é o Elias ou qualquer um dos profetas, não necessariamente especificando este ou aquele. Da mesma sorte hoje, muitos pronunciam o nome de Jesus, mas o confundem com personagens da história. Alguns mártires, sejam mártires que tiveram uma abrangência da sua vida e da sua obra em todo o planeta, alguns mais dentro desta ou daquela nação. Eu confesso a vocês que quando eu era bem criança, eu confundia Jesus com Tiradentes. Me dava sempre a impressão de que quando se falava de Jesus, eu via o Tiradentes. A gente não pode confundir Jesus nem com gente do nosso tempo, nem com gente do passado, porque ele é distinto, ele é único. O seu nome é pronunciado a todo instante, mas as pessoas não sabem quem realmente ele é. Jesus não era um profeta ressuscitado do Velho Testamento, mas o cumprimento da profecia. Todos eles apontavam para o Senhor Jesus. Uns diziam de uma forma que ele viria da Virgem, que lhe daria a luz. Outros anunciavam até a localidade onde ele nasceria, Belém, Efrata, pequenininha, mas daria luz ao Salvador do mundo. Não importava. Todos eles simplesmente foram aqueles que apontavam para alguém maior. É por isso que a nossa tarefa proclamadora da pregação, do anúncio do Evangelho, não cessou. Se alguém estranha que a gente passa uma semana aqui explicando para as crianças quem é Jesus, ou manda 3 equipes de missionários pelo mundo afora, isso aí todo mundo sabe quem é Jesus. Não sabem, não fazem ideia. Em algumas nações do mundo sequer o nome é pronunciado. Mas aqui o meu ponto é, apesar de em muitos lugares o seu nome ser pronunciado, as pessoas não sabem quem realmente ele é. Jesus é a revelação cabal de Deus. No introito do seu evangelho, João diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, o único gerado do Pai, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E fazendo coro com esse pensamento, mais para frente então, é o Senhor Jesus que vai fazer esta autodeclaração, quando já na despedida, no encerramento do seu ministério, e um dos discípulos de nome Filipe perguntou, sugeriu a Jesus: Jesus, tudo bem, se o senhor diz que tem que partir, já que o senhor é o verdadeiro caminho que leva ao Pai, o senhor vai ter que nos puxar lá para cima, mas faz uma coisa, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E o Senhor Jesus então declarou: Filipe, há tanto tempo que estou convosco, quem me vê a mim, vê o Pai. Por que você diz, mostra-nos o Pai? Você não percebeu? Não é visão física, material, são os valores, a índole, a personalidade, o caráter divino está representado no Senhor Jesus. Meus irmãos, esta semana o Brasil vai ter todas as atenções do mundo por causa da marcha da juventude. Pessoas estão se mobilizando do mundo inteiro e principalmente do país. Nesta madrugada voltava lá do Nordeste e no nosso voo havia muitas pessoas que estariam se dirigindo com certeza para o Rio de Janeiro, estavam com as suas camisetas. A grande questão é a seguinte: mesmo pronunciando o nome de Jesus, mesmo subindo a uma montanha muito bonita nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, que tem lá uma imagem conhecida no mundo todo, chamado Cristo, as pessoas sabem quem realmente Ele é? As pessoas estão indo por causa de Jesus? As pessoas estão interessadas em saber mais de Jesus? Ou vão porque o Papa está aqui? Porque o Papa, como líder religioso, chefe de Estado, receberá todos os cuidados, todas as atenções, todos os custos, inclusive, do meu e do seu bolso. Não falamos isso por desdém, muito menos por inveja, mas para constatar que não devemos nos iludir. Este Brasil não é um país cristão. Este país
pode ser um país de uma determinada expressão religiosa, mas não conhece o Salvador Jesus, não sabe quem é o Cristo da fé, desconhece, como aquela multidão desconhecia desde o primeiro século, e os discípulos foram apenas o canal para dizer: eles estão achando que o Senhor é alguém do nosso tempo, é alguém do passado, mas menos aquilo que o Senhor verdadeiramente é. Então, por mais que o seu nome seja pronunciado, não nos equivoquemos. Muitos não sabem quem ele realmente é. Mas em segundo lugar, eu quero dizer que esta questão prevalece, porque por mais que o nome de Jesus seja proclamado, muitos não têm o alcance da sua missão. Agora eu estou avançando. Não é simplesmente citar o nome de Jesus, dizer o nome de Jesus. Às vezes até fazê-lo por hábito, costume. Meu Jesus, né? Quem que não fala assim às vezes, né? Eu até acho melhor do que dizer assim, nossa, porque aí já vai dizer outra coisa. Então é melhor dizer meu Jesus, tá menos ruim, né? Mas é pronunciado. Agora nós avançamos um pouquinho. Agora é proclamado. O nosso tema desse bimestre é ser igreja modelo na proclamação. E o que é que nós proclamamos? Nós proclamamos a nossa instituição religiosa, a nossa estrutura de governo tão prestigiada, nós proclamamos os nossos líderes, nós proclamamos a nossa dinâmica de trabalhos tão efetiva, tão grande. Não, nós proclamamos o Evangelho, e o Evangelho é Jesus, o Evangelho é o Salvador Jesus. Agora, por mais que este nome seja proclamado, que este Evangelho seja anunciado, que esta palavra seja proclamada, muita gente não tem o alcance desta missão. E eu chamo a sua atenção para isso, porque é curioso. Versículo 21 diz assim: ele, porém, Jesus, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Por que Jesus advertiu aos discípulos para que silenciassem a seu respeito, quando era de se esperar justamente o contrário? Bom, agora que vocês sabem quem eu sou, vocês não estão me confundindo com João Batista, com Elias, com Martin Luther King, com Tiradentes, com tantos outros personagens da história. Então digam isso para todo mundo. E Jesus disse: olha, por que será? Eu acho que há duas razões aqui. A primeira, para que os discípulos não corressem o risco do triunfalismo. O Senhor é o Filho de Deus mesmo? Como está dito aqui? O Senhor é o enviado? Agora nós sabemos que grupo bom que é o nosso. Agora ninguém pode conosco. Agora nós somos os tais. Você já viu um adesivozinho aí petulante? Se é que já não usou, e se não usou, eu te convoco até a tirar. Não sou o dono do mundo, mas sou o filho dele, né? Ser triunfalista assim. Deus é dono de todas as coisas, eu sou filho dele. Mas o que é que sugere isto para as pessoas? Porque Jesus disse o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Os meus valores não são daqui. Você está querendo dizer que você pode todas as coisas, que você tem todas as coisas, que você vai ficar assim, assoberbado de tantos bens, patrimônios, fama, porque é filho do dono da terra? Isso é triunfalismo. E a igreja que há de ser triunfante ainda é militante, ainda está na peleja, ainda está na luta. E parece que Jesus quer dizer: vocês ainda precisam amadurecer um pouquinho, vocês ainda precisam crescer um pouquinho para ter a dimensão do que é seguir a Jesus. Vocês ainda não sabem. Mas de outra sorte, acho que Jesus queria também evitar que os discípulos não apenas corressem o perigo do triunfalismo, mas o perigo do comodismo, que de certa forma seria o reverso da medalha. De um lado, tão assim garbosos, tão cheios de si, porque agora estavam seguindo o bambambam, o supra-sumo maior de todos, mas de outro lado diz: bom, então agora a gente não precisa fazer mais nada, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o que pode todas as coisas. Vamos cruzar o braço e deixa a carruagem andar. Quando Jesus disse: olha, silenciem, é um por enquanto, até porque logo depois o Senhor Jesus disse: recebereis
ao descer sobre vós o Espírito Santo um poder, e vocês proclamarão o meu nome, testemunharão o meu nome, aqui, ali, acolá, até aos confins da terra. Mas quando vocês estiverem preparados para isso, quando vocês tiverem superado o risco do triunfalismo de um lado, o risco do comodismo de outro. Porque nós precisamos conhecer a missão de Cristo por inteiro. Porque conhecer a sua missão por inteiro é conhecê-lo por inteiro. E vejam que interessante. O verso 21 se anexa ao 22. No 21, Jesus diz assim: não declarem isto. E fica subentendido, por enquanto não declarem isso. Dizendo, versículo 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Primeiro, é necessário que ele seja rejeitado. Nesse mesmo capítulo 9, lá no finalzinho, nós temos um texto que pregamos a semana passada, onde Jesus, ao mesmo tempo, é surpreendido com voluntários que querem segui-lo, e por outro lado também chama alguns, mas ele diz assim: você quer me seguir? As aves do céu têm ninhos, as raposas covis, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você está seguindo um rejeitado, um enjeitado. Você está preparado para isso? E vejam que a rejeição que Jesus sofreu foi tríplice. Ele diz, pelos anciãos. Os anciãos eram os referenciais do povo. Aliás, o nosso sistema de governo privilegia exatamente essa ideia, porque a palavra presbiteriano vem de presbítero, que literalmente quer dizer velho. Na igreja ganhou o sentido de maduro, alguém que é capaz de liderar pela sua capacidade emocional, espiritual, amadurecida. Mas traz aquela tradição dos anciãos antigos. São os referenciais do povo, pois aqueles que são referência vão rejeitar Jesus. Não apenas os anciãos, mas os principais sacerdotes, de certa forma os formadores de opinião, aqueles que tinham a máquina na mão e sabiam como trabalhá-la para ou elevar alguém ou abater alguém. Não ter o voto dos principais sacerdotes era ser absolutamente rejeitado. Jesus não fez questão nenhuma de adular os principais sacerdotes. E por fim os escribas, que funcionavam mais ou menos como os teólogos, os ideólogos da fé, aqueles que podiam articular a religiosidade. E se Jesus estivesse de bem com eles, ele estava com o discurso pronto. E Jesus diz, convém que o Filho do Homem seja rejeitado pelos formadores de opinião, seja rejeitado pelas referências do povo, seja rejeitado até pelos teólogos. Não é diferente hoje. Há muitos líderes que mesmo pronunciando e proclamando o nome do Senhor Jesus, o fazem às avessas, os fazem não apresentando o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor de todas as coisas, o Criador, sem o que nada viria a existir, como diz João no prólogo do seu Evangelho. Não mudou nada, estamos na mesma, passados 2000 anos, e por isso tendo aquele pensamento, por que é que Jesus colocou a pesquisa? Não era porque, era a quem ele dirigiu a pergunta. Os discípulos precisavam saber, nós precisamos saber, que o nome que nós proclamamos continua sendo rejeitado, enjeitado. E aí Jesus diz, mas aí a rejeição vai desembocar na morte. Ele será rejeitado? Aí tudo bem, não gostaram do que eu digo, não apreciam o meu discurso, contradizem a minha pregação. Mas Jesus não parou aqui. Ele diz, convém que ele seja rejeitado, seja morto. A morte de Cristo não pode ser bypassada. A morte de Cristo não pode ser vista por nós assim, meio de soslaio. A morte de Cristo não deve levar a nossa mão aos olhos para nós não divisarmos ali os nossos próprios pecados, as nossas transgressões que ele levou sobre si, o seu sangue que ele derramou que nos purifica dos nossos pecados. Precisamos ir à cruz, divisar ali não apenas o Cristo crucificado, mas o nosso velho homem, a nossa vida sem Jesus crucificada com ele. Para quê? Para que por fim
nós possamos participar com Ele da ressurreição. E o versículo termina dizendo: e no terceiro dia ressuscita. Mas a ressurreição é vida que procede da morte. Não é vida que surge porque duas células, masculina e feminina, se encontraram, houve uma gestação, 9 meses depois vem a luz, é dar a luz mesmo. A ressurreição é vida que sai da morte, do sacrifício, do pesado madeiro. É esta vida que nós desfrutamos, uma vida extraída da morte. Por mais que o nome do Senhor seja proclamado, muitos não têm noção da missão que Jesus veio exercer. E por isso não desfrutam os benefícios dessa sua missão. E por isso nós, como discípulos, não podemos ir na onda e acompanharmos o movimento das massas, porque há um diferencial. Há uma noção clara que recai sobre nós daquilo que a palavra de Deus nos informa acerca de Jesus. Terceira e última lição. É preciso sim saber quem é Jesus, porque por mais que o nome de Jesus seja professado, muitos não reconhecem nele a verdadeira esperança. Alguns apenas pronunciam, o fazem até sem saber que usaram o nome de Jesus, mas outros até se transformam em proclamadores. Mas às vezes uma proclamação bastante distorcida. Mas aqui estão os discípulos. Agora há pouco indagamos de pais acerca do compromisso em relação à sua filha, se eles ratificam a fé, a profissão de fé, o compromisso de fé. Isso tem a ver conosco. No ato de batismo, seja de adulto, seja de infante, a igreja deve ratificar a sua profissão de fé. Então aqui é conosco mesmo. Somos professantes dessa fé. E aí nós encontramos o âmago desta passagem, que é a declaração de Pedro. Vós, Jesus perguntou, agora não quero saber da multidão, eu quero saber de vocês. Vocês sabem quem eu sou? E Pedro então toma a dianteira do colégio apostólico e responde em nome de todo o grupo, dizendo: és o Cristo de Deus, és o Cristo de Deus. Resposta taxativa e insuperável de uma verdadeira profissão de fé. Mas atentemos, quando Pedro disse és o Cristo, o que ele estava dizendo? Você já me ouviu falar isso, mas eu vou repetir, acho que vale a pena. Cristo não é sobrenome de Jesus. Os israelitas eram chamados pelo seu nome em relação ao seu pai. Jesus provavelmente era melhor conhecido como Jesus ben José, Jesus filho de José. Alguns apelidaram-no de Jesus o Nazareno, por causa do lugar que ele nasceu. Mas Cristo não é sobrenome de Jesus. A palavra Christos, da língua grega, corresponde à palavra hebraica Messias, Hameshia. E quem era o Messias, senão o esperado, o aguardado, a esperança do povo de Deus? Então, quando Pedro diz, tu és a esperança que nós esperamos tantos séculos, que os nossos pais aguardavam, que os nossos profetas proclamavam, tu és o Cristo, ele está aqui dizendo, agora nós chegamos lá. Agora nós entendemos a razão de ser da vida, o sentido da história. Tanto que a própria história acaba tendo esse divisor, o antes e depois de Cristo. Tire Cristo e nem a história faz sentido. O universo não tem significado. A vida não vale a pena ser vivida. Sim, Cristo não é apenas a esperança de Israel, a esperança de uma nação, é a esperança de todas as nações. Toda a esperança de todas as nações reside na pessoa de Jesus. Mas atente bem. Por mais que o seu nome seja professado, Pedro, eu, você, todos nós, os demais discípulos em todos os tempos, dizemos, tu és o Cristo de Deus. Mas às vezes fazemos igualzinho Pedro. Professamos o nome dele, mas na hora H a gente nega Jesus. Sei lá quem é ele. Vocês estão dizendo que eu andei com ele? Não, não conheço, nunca vi. 3 vezes numa única madrugada. Até que o galo cantou e ele lembrou-se as palavras do próprio Senhor Jesus. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
O mesmo Pedro, representando a todos nós, e que aqui nos desnuda diante da palavra de Deus, professou este credo fundamental, mas se deixou levar pelo sentimento e pelo pensamento do maligno, quando o Senhor Jesus disse: convém que o Filho do Homem seja perseguido, rejeitado, morto. Nunca, Jesus! Não vou deixar. O Senhor pode contar conosco que nós não vamos permitir que isso aconteça com o Senhor. O que levou Jesus a dizer: arreda, Satanás. É um nó, às vezes, teológico, porque afinal de contas era um modo apenas de tratar com força Pedro, ou o diabo tomou conta do coração de Pedro. Não importa, o que importa é que esse tipo de pensamento, de dentro, ou ao nosso lado, ou dirigindo a nossa vida, é maligno, é satânico. E muitas vezes nós temos referido pensamentos satânicos e malignos na nossa vida, contradizendo a nossa profissão de fé. Pedro professa, mas Pedro vai precisar daquele carinho especial. Venha comigo para João capítulo 21, e aqui nós vamos terminando a nossa meditação. Quando o Cristo ressurreto vai buscar o Pedro que está tresmalhado, está na dispersão, e ali o Senhor Jesus por 3 vezes faz uma pergunta igual: Pedro, tu me amas? Nesta manhã o Senhor também está perguntando a nós: quem vocês dizem que eu sou? E ao responderem, respondam que vocês me amam de verdade, que vocês têm compromisso comigo para valer, que vocês não estarão me servindo apenas de maneira sazonal, uma semana especial de férias, de colônia de férias, os nossos petizes aqui encantando o nosso culto, amolecendo o nosso coração, levantando as nossas emoções. Jesus está dizendo: eu quero que vocês me sigam sabendo quem eu sou, independentemente do que os que estão ao redor dizem, para valer. E aí Jesus pergunta: você me ama, Pedro? E Pedro diz: sim, eu amo, Senhor. E o Senhor dá uma tarefa de cuidar do rebanho. Mas Jesus insiste na pergunta: você me ama mesmo, de verdade? E Pedro diz: Senhor, tudo bem, eu derrapei ali, eu escorreguei aqui, eu disse que jamais ia negá-lo e neguei, eu não quis que o Senhor sofresse, disse aquilo, o Senhor até disse: o maligno está tomando conta do teu coração, mas eu te amo, Jesus. Então vai fazer o discipulado, vai cuidar das minhas ovelhas, vai ministrar para as pessoas, eu confio em você. Mas, Pedro, tu me amas mesmo? E Pedro então, diz o texto no versículo 17: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes quão frágil eu sou, tu sabes, Senhor, quão suscetível eu sou. Tu sabes, Senhor, que o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Isso foi Paulo que disse, mas Pedro pensava a mesma coisa. Senhor, tu sabes que eu só posso amar a ti com o teu amor, com a tua graça, com o teu favor. O Senhor não é nenhum líder inseguro que faz uma pesquisa para saber o que as pessoas efetivamente pensam dele. O Senhor está seguro da tua missão, mas o Senhor quer que nós saibamos quem é o Senhor, o Senhor que nos supre em graça abundante, o Senhor que vai adiante de nós, o Senhor que quer contar conosco, mesmo não precisando efetivamente, mas por alguma razão acaba nos usando. Sim, eu te amo, Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas, mas eu só posso te amar, eu só posso te servir, eu só posso dar tudo de mim na tua graça, no teu poder, na tua força. Muitos pronunciam o nome de Jesus, não tem a menor ideia do que seja isso. Alguns até o proclamam, mas de maneira enviesada. Outros ainda chegam até a professá-lo, mas precisam conhecer esta dimensão profunda da sua vida, da sua pessoa, da sua obra e da sua companhia para sustentar o nosso ministério. Quanto nós conhecemos o Senhor? Qual o alcance do nosso amor para com Ele? Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus de amor, de bondade,
ao ensejo deste nosso culto matinal, nós queremos aqui reconhecer como os discípulos foram forçados a reconhecer que o Senhor é o Cristo de Deus. E queremos, Senhor, não apenas pronunciar o Teu nome, professá-lo efetivamente e proclamá-lo a todos, mas só podemos fazer isto debaixo da Tua graça e do Teu poder. Derrama da Tua parte, ó Deus, sobre os nossos corações, para que, ao ser indagados acerca da razão da nossa fé, possamos ter a resposta pronta em nossos lábios e possamos dizer a qualquer um que o Senhor é o Cristo de Deus, o esperado das nações, a verdadeira esperança das nossas almas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, meus irmãos, o hino 164, que diz: leva tu contigo o nome de Jesus. Não apenas como uma palavra a ser pronunciada, mas uma vida a ser vivida em os nossos corações. Hino 164. Fiquemos em pé. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra e Deus no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito sejam com todos, hoje e sempre. Amém. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Vamos nos saudar com a paz de Cristo. Uma boa tarde a todos, até às 19 horas.